Silenciou o microfone? Oi? Silenciou o microfone? Não. Tem que silenciar, eu acho. Ele não começou a falar nada. O vídeo você tem que pôr aí. Eu não consigo. Boa noite, amantes da parapsicologia, do autoconhecimento e da boa qualidade de vida. Vai ser uma noite muito agradável. Vamos apenas aguardar alguns minutos para dar o início, para que outras pessoas que ainda estão um pouco atrasadas possam se conectar também. Aqui o tempo está bastante favorável, tudo tranquilo. Estou vendo que temos gente de vários lugares, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Quem mais que estou vendo aí? Muito bom. Muito bem, gente. Vamos então dar início à nossa palestra com o tema Parapsicologia, Autoconhecimento e Qualidade de Vida. Algumas pessoas podem achar estranho juntar esses três conceitos: parapsicologia, autoconhecimento e qualidade de vida. Mas vamos ver no decorrer da palestra que tem tudo a ver. Se são conceitos que combinam, que têm a ver, são esses três: parapsicologia, autoconhecimento e qualidade de vida. Para quem está tendo o primeiro contato com parapsicologia, tem curiosidade de saber do que trata a parapsicologia. A parapsicologia trata dos chamados fenômenos paranormais. E é importante deixar claro que o termo fenômeno tem um significado na linguagem popular, que é coisa muito fora do comum, mas na terminologia técnica, fenômeno é qualquer acontecimento. E é nesse sentido que nós empregamos aqui o termo fenômenos. Então, os fenômenos paranormais são todos os acontecimentos que fogem à normalidade do dia a dia, aquilo que as pessoas consideram normal. Assim, se um objeto pairar no ar, é um fenômeno fora da normalidade, é um fenômeno paranormal. E quais são esses fenômenos paranormais? Existem dois grupos de fenômenos paranormais.
O primeiro grupo é aquele que trata dos conhecimentos extrasensoriais, a percepção, que o nosso conhecimento se dá pela percepção através dos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar. E existem os chamados fenômenos extrasensoriais, isto é, aqueles que acontecem sem passar por nenhum dos 5 sentidos. Este é o primeiro grupo de fenômenos paranormais. E quais são eles? A intuição, a telepatia, a pré-cognição, a pós-cognição, a claripercipiência, que muitos chamam de clarividência, e a bilocação de consciência. O que é a intuição? É um fenômeno que praticamente todas as pessoas têm, algumas mais, outras menos. É uma espécie de orientação que a pessoa não sabe de onde que vem, uma orientação de como proceder, fazer ou não fazer, tomar esse caminho ou outro caminho e assim por diante. Essa é a intuição. A telepatia é a comunicação que vai de mente para mente, através de ondas cerebrais. Não existe fala, não existe escrita, não existem gestos, é uma comunicação que vai de mente para mente. Muita gente pensou numa pessoa que fazia tempo que não encontrava e, de repente, encontra com ela na rua, ou então essa pessoa telefona e assim por diante. É a chamada comunicação telepática, que acontece muito mais do que a gente se dá conta. O Dr. Grisa diz que a telepatia ela abrange cerca de 90% da comunicação entre as pessoas. Por que uma pessoa é simpática ou antipática e assim por diante? É tudo via comunicação telepática. A pré-cognição é o conhecimento antecipado do que ainda vai acontecer, como o caso das profecias e assim por diante, gente que prevê acontecimentos. A pós-cognição é um conhecimento de um fato que aconteceu no passado e que a pessoa não teria como saber pelas vias normais. A claripercipiência, já disse que para muita gente é mais conhecido o termo clarividência. Nós, da nossa linha, usamos o termo claripercipiência porque ele é muito mais amplo. A clarividência, vidência é do verbo ver, em latim videre. Então, clarividência está restrito ao fenômeno visual. E a claripercipiência, não. Ela pode abranger qualquer um dos 5 sentidos. A bilocação de consciência, que tem muita terminologia em outras áreas, como projeção astral e assim por diante, é o fenômeno em que a pessoa se sente estar fora do corpo, às vezes até enxerga o próprio corpo e pode estar em qualquer lugar, porque a mente não depende de lugar e nem de nada. Muita gente sonha que está voando ou sente um formigamento, alguma coisa assim. Esses são sinais iniciais da bilocação de consciência. Muito bem. O segundo grupo são os fenômenos de psicocinesia. A palavra psicocinesia, ligada à terminologia grega, tem a ver com movimento, o significado de cinesia. Mas aqui é muito mais do que movimento, é atuar sobre a realidade. Então, nós temos o caso da levitação, que pode ser da própria pessoa, ou pode ser de objetos. Temos o aporte, um termo que ainda não temos um adequado na nossa língua, e que faz a referência a objetos que somem misteriosamente e reaparecem em outro lugar. Casas mal assombradas, alguém pode ter visto, mas todo mundo já ouviu falar. É lógico que existem casos em que pessoas criam situações para pôr medo nas pessoas. Não é disso que estamos falando.
Falamos de casos reais em que, em algumas casas, acontecem coisas espantosas, barulhos esquisitos, objetos que se movimentam, pedras que caem no telhado e assim por diante. Lá no Rio Grande do Sul, a televisão filmou pedras caindo no telhado com peso próximo a 1 quilo cada uma das pedras. Então, é coisa realmente fora do comum. E também as chamadas curas extraordinárias. Quem não sabe de pessoas que foram desenganadas pelos médicos e que depois encontraram a cura milagrosamente. Então, é o segundo grupo de psicocinesia, é o grupo em que a mente atua sobre a matéria. E o que se pensava de tudo isso antes de 1930? Como não se sabia a explicação real desses fenômenos, havia as mais diversas explicações, isto é, explicações entre aspas, porque não eram explicações reais. Se atribuíam isto a forças sobrenaturais, sejam do bem ou do mal. Quando eram fenômenos negativos, se atribuía ao demônio, ou então a anjos e assim por diante. No entanto, e vejam, vocês sabem muito bem que muita gente foi queimada porque achavam que eram bruxas e coisas semelhantes. Inclusive, na Espanha e na Inglaterra, no final da Idade Média, chegaram a construir um hospital específico para desbruxar essas pessoas. Vejam, achavam que eram bruxas e precisavam ser curadas, trazidas para a normalidade. E então pretendiam desbruxar essas pessoas. Em 1930, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se decidiu criar um departamento específico para estudar esses fenômenos. O professor Dr. Joseph Benckerheim foi designado para chefiar uma equipe que fosse pesquisar tudo isso. E essa equipe fez mais de 100 mil experimentos com metodologia científica e comprovaram, de modo especial, os fenômenos de percepção extrasensorial. Essa fotografia que vocês observam aí, é ele que está de um lado de um tapume com cartas, e do outro lado, pessoas que vão dizer quais são as cartas que ele está pegando na mão para ver o funcionamento da telepatia. Muito bem. A partir daí, no Brasil, se desenvolveram estudos e pesquisas da parapsicologia. E 3 linhas se formaram. A linha católica, muita gente deve ter ouvido do Padre Quevedo. A linha espírita, e desenvolveu-se uma linha independente. Como independente? Ela é independente de ligações com crenças, com religião, com ideologias, com nada. Ela é puramente científica. A linha católica, a linha espírita também são científicas, mas a linha independente é puramente científica, sem nenhuma ligação com crenças religiosas ou ideológicas. E é dessa terceira linha que nós fazemos parte. A nossa linha de pesquisas e estudos está ligada na linha científica independente. Muito bem. E os estudos desta linha de parapsicologia independente descobriram coisas importantes com as suas pesquisas. A primeira grande descoberta é que esses fenômenos paranormais são produzidos pela mente humana.
Isto ficou muito claro quando existe algum fenômeno paranormal, está presente uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, a produção do fenômeno paranormal tem a ver com o ser humano. E a paranormalidade, isto é, a capacidade de produzir esses fenômenos, nós entendemos, a nossa linha de pesquisa entende, que é um potencial normal do ser humano. Não tem nada de estranheza, de pessoa esquisita, de pessoa doente ou de nada. É um potencial normal do ser humano e que, em casos de manifestação de paranormalidade negativa, a necessidade de harmonizar as programações dessa pessoa para que este potencial, essa energia toda, seja canalizada de uma forma benéfica para produzir o bem. Porque a energia da mente humana é uma energia e toda energia é neutra. Ela precisa ser direcionada. Como a eletricidade, se é bem usada, ela produz resultados altamente benéficos. Se a gente usa mal, a energia elétrica vai produzir destruição. Assim, se alguém tem a paranormalidade que não está bem canalizada por problemas de programações, que vamos ver já já, é só procurar um profissional da parapsicologia e fazer a harmonização para que essa pessoa tenha uma vida alegre, feliz, cheia de tranquilidade. A segunda grande descoberta foram as funções mentais. Aqui é de fundamental importância entender isso daí. A nossa mente tem duas grandes funções. A primeira dela, chamada de consciente, e corresponde à parte racional, e que nós achamos que é tudo que existe em nós. Isso é um equívoco, porque nós não recebemos as informações adequadas. Essa parte racional é pequenininha. Ela só está atuando se a pessoa está com atenção no assunto, no momento presente, e se sabe do que se trata, quer e possui total liberdade de escolha. Porque muitas vezes a pessoa diz que é isso que eu quero, mas ela está sendo levada por programações, sejam de ordem cultural, educacional, religiosa e assim por diante. A segunda grande função, que é desconhecida da grande maioria das pessoas, e por que é desconhecida da maioria das pessoas? Porque não se sabia, então ninguém informou. Não há culpa de ninguém, apenas não se sabia. Mas hoje está comprovado que a principal função da nossa mente, a grande função, é o subconsciente, e esse, ao contrário da função racional, que só funciona mediante aquelas condições, o subconsciente funciona sempre, dia e noite, sábado, domingo, feriado, não tira férias, não dorme, pode estar até desmaiado, que o subconsciente funciona diretão sempre. E funciona de forma mecânica, automática e autônoma, como um verdadeiro robô. O que o robô faz? O robô executa programas instalados. Assim, o nosso subconsciente executa programações nele instaladas e executa de forma mecânica, automática e autônoma. Estando instalada uma programação, ele não pede licença a ninguém. Ele não analisa se faz bem ou se faz mal. Ele executa. Muito bem. Vamos, então, o que é que faz
esse tal de subconsciente? Qual que é o campo de atuação do subconsciente? O subconsciente tem 3 áreas de atuação. A primeira delas é o nosso sistema orgânico. Ele rege o sistema orgânico. É ele que faz o nosso sistema orgânico funcionar. Nós podemos estar dormindo e, no entanto, o coração funciona, o pulmão funciona, o fígado funciona e assim por diante. Todos os elementos do organismo funcionam direitinho. Por quê? Porque o nosso subconsciente está programado para cuidar disso. E isso é uma beleza. Graças a Deus que temos tudo isso. Não temos que esquentar a cabeça com nada disso. Pensou se eu tivesse que cuidar do funcionamento de cada órgão do meu corpo? Eu ia ficar doido e não ia conseguir. Nós temos essa grande bênção de ter essa programação do subconsciente que cuida de tudo isso. Segunda grande atuação do subconsciente é reger o sistema emocional. Todo sentimento tem a ver com programações do subconsciente. Nenhum sentimento, nenhuma emoção é de origem racional. Tanto é que a mesma coisa deixa uma pessoa alegre e a outra aborrecida. Como se explica isso se a coisa é a mesma? A mesma palavra, o mesmo objeto, a mesma comida, a mesma música, produz resultados diferentes, porque existem diferentes programações na cabeça das diferentes pessoas. E a terceira área de atuação, de uma importância fora do comum. O subconsciente rege o sistema factual. O que é factual? Factual é derivado da palavra factum em latim, que é fato, a realidade. O subconsciente produz os fatos, produz a realidade. Veja, quem de vocês não sabe de pessoas que come e não engorda? Outro parece que só de olhar para a comida já está engordando. Por que isso? Tem que ter um porquê. Tem pessoas que, se vier um ventinho aí na janela, já está espirrando. Outro é capaz de sair embaixo da chuva no inverno só com um calçãozinho e nem resfriado pega. Por quê? Uns são sortudos, que parece que nasceram com a bunda virada para a lua. E outros têm dificuldade de conseguir as coisas. Uns ganham dinheiro com facilidade, outros trabalham e o resultado é pequeno. Tudo isto é resultado das diferentes programações que estão no subconsciente das pessoas. Então, a realidade de cada um de nós é resultado das programações que estão no nosso subconsciente, em qualquer área da nossa vida. Muito bem. Depois que a parapsicologia científica independente descobriu todas essas coisas, passou para dar uma nova definição da parapsicologia, porque primeiro se dizia simplesmente que a parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos paranormais. E isso é verdade, ela estuda sim, mas a nossa linha avançou muito mais do que isso. E passou a ser a ciência que estuda a mente humana sob o foco da paranormalidade, isto é, a mente como desencadeadora da energia psi. O que é a energia psi? É a energia que produz a realidade. Se eu tenho sorte ou azar, é por causa da programação que eu tenho
e o meu subconsciente vai produzir essa realidade através da energia psi. E, com todos esses dados, a nossa linha de parapsicologia científica independente passou a estudar mais profundamente a personalidade humana e evoluiu para a parapsicologia clínica. E assim, por que é que eu sou desse jeito que eu sou? Isso é produto do azar? De onde que vem tudo isso? Isso tem uma explicação? Claro que tem uma explicação. A nossa personalidade é produzida por elementos universais, por elementos grupais e por elementos individuais. Nos elementos universais, nós temos as leis cósmicas, que são a lei da harmonia, a lei da evolução e a lei da vibração. Pela lei da harmonia, que está instalada em nosso subconsciente, nós somos levados a procurar ser felizes. Tanto é que não é com raiva que você vai ser feliz. Pelo contrário, você vai ser infeliz e assim por diante. Tudo que é desarmônico é caminho para a infelicidade, porque a lei da harmonia está implantada no nosso subconsciente. E nós só vamos bem se estamos harmonizados. A lei da evolução. A ciência constatou que o universo não é estático. Ele está em contínua evolução. E o ser humano é o quê? Ele é um elemento do universo. Portanto, ele está sujeito às leis do universo. E, portanto, ele também está sujeito à lei da evolução. Por acaso não viram falar de pessoas que falaram, a hora que me aposentar, vou pendurar a chuteira e não quero saber de mais nada. E aí o que aconteceu? Mais nada. A pessoa foi decaindo e foi para o finalmente. E aí você diz, mas então não pode aposentar? Pode, claro que pode. Mas o que não pode é pendurar a chuteira e dizer, eu não quero mais saber de nada. Nós precisamos ter objetivos na vida. Eu sou aposentado, mas não pendurei a chuteira. Eu estou aqui fazendo alguma coisa, tenho objetivos, e assim que é a vida. Eu não pretendo ir para o reino invisível já. Dizem que lá é muito bom, mas antes eu vou acabar aqui a minha tarefa aqui embaixo. Depois vamos ver essa outra etapa. E a lei da vibração. Também está comprovado que no universo, tudo, não é a maioria não, é tudo, é energia. E o que é energia? Energia é vibração. E se nós também fazemos parte do tudo, não é? Se tudo é energia, nós também somos energia. E, portanto, estamos dentro desta lei. E como se traduz em nós, seres humanos, esta vibração? Nós temos necessidade de sermos úteis e de termos algum tipo de retorno. Quando não existe isso, nem a pessoa é produtiva, nem recebe nada, ela não está bem. E veja, vou aproveitar aqui para dar um toque em muitas mães e outras pessoas que, pensando em fazer o bem, são superprotetoras. A superproteção é um veneno psíquico. Por quê? Porque ela impede a pessoa de evoluir, e impede ela de vibrar. Ela só recebe. E como ela só recebe, ela não contribui com nada, ela não evolui.
vai ser um ingrato, um revoltado, vai até xingar a mãe mais tarde, porque a mãe pensou em ser boazinha e se equivocou. Superproteção é um equívoco enorme. Muito bem. Ainda dentro dos elementos universais, nós temos os princípios universais de sobrevivência. A sobrevivência do indivíduo. Isso é uma programação muito forte, a pessoa lutar por essa sobrevivência. E isto tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas, muito mais do que aparece à primeira vista. Nos atendimentos de parapsicologia clínica, é constante este elemento estar presente. Este segundo elemento, sobrevivência do ser único, também é muito importante. Ninguém de nós é cópia de nada. Cada um de nós é único. Vejam que até o desenho que está na ponta do dedo, que a polícia usa para tirar impressões digitais, para identificar a pessoa, até esse desenho é único, não existem duas pessoas com o mesmo desenho. Imagina se existe uma pessoa toda igualzinha a outra. Não existe. Esta programação está implantada no nosso subconsciente também, e o nosso subconsciente põe em prática, ele produz a realidade de fazer com que cada um de nós seja único. Terceiro princípio universal é a sobrevivência da espécie. Os vegetais, os animais, os humanos, todos têm essa programação para cuidar da sobrevivência da espécie. E o quarto elemento, a sobrevivência da biodiversidade. Todas as formas de vida estão interdependentes. Destruir formas de vida é equívoco. É equívoco porque prejudica a si próprio. Todas as formas de vida estão entrelaçadas, interdependentes. Muito bem. Esses foram os elementos universais que estão presentes em todos. Agora temos aí elementos grupais. Para entender esses elementos grupais, é fácil entender que um japonês tem elementos diferentes de um africano, de um brasileiro e assim por diante. De onde que vêm essas diferenças? Nós relacionamos aqui 4 especiais. É claro que existem outras, mas essas aqui são fundamentais. Primeiro, povos que viveram, que nós chamamos de civilizações da abundância. Isso aqui não tem nada a ver se a pessoa é rica ou pobre. Tem a ver com povos e não indivíduos que durante milhares e milhares de anos viveram em regiões que a natureza era rica, a natureza era abundante, a natureza oferecia facilidade de sobrevivência. Por exemplo, pessoal que vivia aqui antigamente, antes da vinda dos europeus, aqui no Brasil, especialmente aí na região amazônica, perto do Equador, que tinha um clima favorável, frutas, caça, pesca em abundância. Quer dizer, viver era fácil, não tinha que esquentar a cabeça com nada. Tendo um telhadinho para os dias de chuva, estava tudo muito bom. Não precisava de roupa especial para o inverno, como, por exemplo, os povos da carência, isto é, aqueles que durante milhares e milhares de anos viveram em regiões em que a natureza não facilitava a sobrevivência. Por exemplo, lá no hemisfério norte, onde o inverno é rigoroso, com meses e meses de neve, ou então no deserto, que a vida não era fácil. Hoje diz, não, mas hoje tem tecnologia, mas não estou falando disso, estou falando de milhares e milhares de anos. Imaginem vocês 3.000, 5.000 anos atrás, que tecnologia que existia lá para se proteger do inverno?
pessoa tinha que economizar, guardar comida, guardar lenha para fazer fogo, ter roupa boa para aquele inverno doido de bravo. Imagina vocês, 3, 4 meses com temperatura lá 10, 15, 20 graus abaixo de zero. Então, tudo isso formou mentalidades muito diferentes. Terceiro grupo, que nós chamamos de Era dos Músculos, independente de onde que essas pessoas viviam, se era região da abundância ou da carência, foi a época em que a sobrevivência dependia basicamente da força muscular. Nessa época, as funções do homem e da mulher eram muito bem definidas. O homem era o provedor, ele que saía para trazer o sustento para a família. E a mulher cuidava da casa, dos filhos e, no máximo, das coisas aí perto da casa. Então, eram papéis muito bem definidos. Depois, com o advento da tecnologia, a coisa meio que embaralhou. Hoje não está muito bem definidos os papéis. E isto hoje traz, em muitos casos, algumas diferenças aí, inclusive problemas, às vezes, até sérios. Eu sei, por exemplo, de casos de separações de casais por causa dessas diferenças de programações da Era dos Músculos e da Era da Tecnologia. Porque, embora hoje nós estejamos bem dentro da Era Tecnológica, as grandes programações nossas são ainda da Era dos Músculos. Isto é fácil de se constatar. Muito bem. Então, tivemos programações universais, tivemos programações grupais, e agora vamos ver programações individuais. Isto é, programações próprias minhas, próprias de você, próprias de cada um de nós. Dentro dessas programações, existem aquelas adquiridas dentro do período de vida intrauterina, isto é, desde a hora da concepção até a hora do nascimento. Nessas programações que acontecem nesse período, primeiro temos programações herdadas, programações que nós recebemos de gerações anteriores. E aí temos, de modo especial, não é único, mas de modo especial, as programações procedentes da linha materna, e especialmente procedentes das 4 últimas gerações. É lógico que existem programações mais antigas, o Dr. Grisa diz que tem de pelo menos 10 mil anos, e não temos ainda elementos para dizer até onde que isso vai e qual que é a intensidade de cada uma. Mas hoje nós sabemos que as programações das 4 últimas gerações têm um peso significativo, e especialmente aquelas oriundas da linha materna. Muito bem. Depois dessas programações herdadas, existem as programações que foram implantadas, produzidas e implantadas durante o período de vida intrauterina. Existem, por exemplo, as programações resultantes da rejeição à gravidez. Quando se ouve esse termo, alguns podem ficar assustados, como se fosse coisa muito horrível. Não, isso pode ser uma coisa comum. A mulher pode não querer engravidar cedo, quer esperar terminar a faculdade, eu sei eu por qual motivo. Não precisa ser uma pessoa maldosa, não. Uma pessoa totalmente normal. Mas ela não está querendo gravidez, pelo menos naquela hora. Isso, para o feto, nós já vamos ver, existe aí uma percepção de rejeição, e rejeição é sinônimo de morte, porque se um feto é rejeitado, é morte. Existem as programações resultantes da rejeição a sexo. Que é isso? Deseja-se um menino, nasce uma menina, ou vice-versa. E não só o desejo intencional,
mas existem as programações do subconsciente que vêm ainda lá da era dos músculos. Lá se instalou a necessidade de que o primeiro filho fosse homem e o segundo uma mulher. E aí vem a alternância de sexo, um homem, uma mulher, outro homem, outra mulher, e assim por diante. Quando existe essa quebra, a pessoa grava no subconsciente uma rejeição a sexo. Podem acontecer durante o período de gestação que a gestante sofra doenças ou que alguém da família sofre doença significativa, o marido ou outro filho, a mãe da gestante, alguém que ela tem uma ligação afetiva, medos que a gestante sofra, sustos que ela leve, se ela passou por uma situação de muita pobreza, recebeu muitas notícias ruins, e também o lado bom, porque existem as programações negativas e as positivas. Se ela teve um período de gestação tranquilo, saudável, muito bom relacionamento com o marido, as coisas em casa andavam bem, a saúde estava bem, situação financeira também estava boa, harmonia e boas amizades, tudo produz diferentes programações no feto que está sendo gestado. E é importantíssimo ficar claro que existe uma unidade emocional entre a gestante e o feto que está sendo gestado. É como se fossem um só ser emocionalmente. Tudo que a gestante vivencia, sente ou imagina, porque para o subconsciente tanto faz se é real ou se é imaginário. Tudo que a gestante vivencia, de real ou de imaginário, de agradável ou de desagradável, é gravado pelo feto como se isso estivesse acontecendo com ele e não com a gestante. E quanto mais forte é a emoção da gestante, tanto emoção positiva como emoção negativa, quanto mais forte é a emoção que a gestante experimenta, mais intensa é a programação que o feto registra. E essa questão da emoção vale para todo tipo de programação, não só de vida intrauterina, as outras que vamos ver também para frente. Toda a instalação de programação é proporcional à intensidade da emoção. Muito bem. Ainda continuando dentro dos elementos individuais, temos as programações resultantes do processo de nascimento. Alguém pode dizer que, não, se nasceu, nasceu e tanto faz. Não. Nasceu, tudo bem, foi ótimo que nasceu, é uma vitória. Nasceu, é uma vitória. Mas as programações que a criança instala no processo de nascimento são muito diferentes se ela nasce de um processo natural fácil, de um processo natural difícil, de um processo natural muito difícil, se foi através de uma cesárea planejada, se foi de uma cesárea não planejada que foi preciso fazer porque surgiu alguma complicação. Tudo isto dá origem a diferentes programações e, portanto, vão fazer efeito na vida inteira da pessoa. E ainda dentro das programações individuais, tem aquelas que se originam na infância, na adolescência e em todas as fases da nossa vida. E aí tem um papel muito significativo, muito forte, as crenças e os valores das pessoas com as quais a criança, o adolescente, a pessoa vive.
Quando falo em crenças, não estou falando só de crenças religiosas, não. São todos os tipos de crenças. Por exemplo, o que se pensa do dinheiro? Se é coisa do diabo, se é coisa ruim, ou se é ganancioso e assim por diante. Quais são os valores? O que é importante para essas pessoas? É a honestidade, é a amizade, é o convívio familiar, ou é vencer a qualquer custo, não importa que caminho que seja. Tudo isto gera programações. Existem até um dito popular antigo que diz: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Porque a gente vai absorvendo essas crenças e esses valores. E tudo isso gera programações. Além disso, nas programações individuais, temos aquelas que são resultantes do contexto familiar. O que é o contexto familiar? É a posição em que a pessoa ocupa dentro da formação da família. Se é o primeiro filho, se é a primeira filha, se é o segundo, o terceiro e assim por diante. Tudo isto gera programações diferentes. E daí existem dois tipos bem significativos. Um que a nossa linha de parapsicologia científica independente chama de pragmático e o outro o idealista. Quem são os pragmáticos? Pragmático é o primeiro filho e a primeira filha do mesmo casal. Porque se houve uma separação e depois se formou um novo relacionamento, aí é uma outra história. A gente está falando do mesmo casal, o mesmo pai e a mesma mãe. Primeiro filho deles, a primeira filha deles são pragmáticos. E os outros filhos nós chamamos de idealistas. Por que existe essa diferença? O primeiro filho e a primeira filha do mesmo casal têm um elo telepático, mental, subconsciente, indestrutível. O filho com a mãe e a filha com o pai. E isto aí dá a eles uma segurança diante do mundo exterior, e nós já vamos ver as características deles. Os outros filhos não têm esse elo mental telepático subconsciente nem com o pai, nem com a mãe. Então, eles têm uma personalidade bem diferenciada. Quais são as tendências do pragmático? O pragmático tem tendência à independência, a valorizar o tempo, o dinheiro, o conforto, a utilidade. Para que serve isso? Se não tem utilidade, não interessa. Aposta, isso aqui é meu, não mexe. Ele tem tendência a ser organizado, a ter compromissos, a ser atento à justiça, a ser uma pessoa honesta, mas ele não gosta muito de obedecer, não. Ele é mais do tipo que gosta de estar no comando. Querer mandar num pragmático não vai funcionar muito bem. Ele é que gosta de mandar. O idealista, ao contrário, ele tem tendência a ser inseguro, sensível, mais voltado para o mundo interior, imaginação forte, mania de percepção, de perfeição. É uma pessoa criativa, planejadora, altruísta, sofre com o sofrimento dos outros, até de um animal. Se o animal está sofrendo, ele fica com pena com facilidade. Já o pragmático não é muito disso. Nós vamos ver uma diferença já em seguida. Tem pragmáticos que se comovem também. Vamos lá, então, para esse tipo. Os pragmáticos, primeiro filho e primeira filha, podem ser pragmáticos definidos. É o termo que nós usamos. Isto é, ele é pragmático de verdade.
E existem pragmáticos, que nós chamamos de sofridos, são pessoas que, embora sendo o primeiro filho ou a primeira filha, houve algum problema, ou no período de gestação, ou no processo de nascimento, ou na primeira infância, que, de alguma forma, colocou a vida deles em risco, pelo menos na percepção deles, porque isto pode ter sido só uma situação imaginária. Por exemplo, se a mãe, durante a gravidez, teve medo de perder a criança, esse medo teve só na cabeça dela, não precisava ela ter problema real, mas isto foi suficiente para o feto gravar esse perigo de morte. Então, essas pessoas perdem parte das características de pragmático e adquirem uma boa parte das características do idealista. Então, alguns pragmáticos que estão me ouvindo, quando eu dei as características do pragmático, podem ter dito, eu não sou bem assim, porque vai ver que você, então, é um pragmático sofrido. E aí está tudo certo. O idealista, ele pode assumir 5 papéis. E é comum que um desses papéis seja, assim, o que mais domina na pessoa. Mas, dependendo do caso, ele pode virar meio camaleão e, de acordo com a situação, ele se adaptar um pouco a um papel ou outro. O idealista pode ser um revoltado, ou então pode ser aquele isolado, quieto, que não quer muita conversa, ou pode ser um humorista, contador de piada, que nas conversas, lá nas festinhas, ele está na rodinha contando histórias, etc. Existe aquele bonzinho prestativo que está sempre ajudando, colaborando, etc. E existe o bem-sucedido, pelo menos em alguma área, ou nos estudos, ou na música, na matemática, ou no esporte, em alguma coisa ele é bem-sucedido. Estes são os 5 papéis que o idealista tende a assumir. Muito bem. Vistas, então, as programações que formam a nossa personalidade, e a nossa personalidade é resultante dessas programações que se instalaram no nosso subconsciente, dentro da nossa linha da parapsicologia clínica, constatamos que é possível se instalar novas programações. Então, se eu quero instalar um tipo de programação, o que eu posso fazer para conseguir isso? São 2 modos bem simples, tão simples que muita gente não leva a sério. E, não levando a sério, infelizmente, não vai ter os benefícios. Para ter os benefícios, é preciso levar isso a sério. A primeira modalidade é a repetição. E alguém pode dizer, escuta, mas repetindo coisas se instala programação? Então, eu te pergunto, o que acontece com uma pessoa bem saudável se ela ficar falando que está doente? Não existe grande possibilidade de ela se tornar doente? E aí eu pergunto, por que ela ficou doente? Foi por acaso por castigo de Deus? Será que Deus é um cara assim tão maldoso que resolve castigar essa pessoa? Não é nada disso. Ela, repetindo, ela instalou uma programação. E nós vimos lá no começo que quando se instala uma programação, o subconsciente torna realidade de forma mecânica, automática e autônoma. Ele executa a programação.
ele produz a realidade. Então, se você quer ser calmo, repita que eu sou calmo. Se você quer saúde, diga que você tem saúde e assim por diante. Porque se você fica falando que é pobre, fica falando que é doente, você vai colher isso. Você está fortalecendo programações de pobreza, de doença e assim por diante. E o segundo caminho, a segunda modalidade é a imaginação. O subconsciente não diferencia o real do imaginário. Então, se você quer um objetivo, se imagine com ele atingido. E agora junte a repetição, não só de palavras e de pensamentos. Junte a repetição da imaginação. E você tem o reforço das coisas. Então, vamos fazer um treino disso daí, né? Memorize e repita com frequência frases assim: sou inteligente e sou capaz. Tenho coragem e tranquilidade. E me sinto muito bem diante de todas as situações, mesmo as muito difíceis. Tenho saúde normal e perfeita. Todo o meu organismo funciona maravilhosamente bem. E o meu sistema imunológico é perfeito. Comigo tudo dá sempre certo, até mesmo quando parece que não é bem assim. Isso aqui, para quem tem um serviço que não gosta ou que está desempregado, tenho um maravilhoso trabalho, presto admirável serviço e recebo magníficas recompensas. Alguém pode dizer, mas como que eu posso dizer que tenho um maravilhoso trabalho se eu tenho um trabalho horrível ou então estou desempregado? Mas aí, mais ainda que você tem que dizer que tem um maravilhoso trabalho, porque você repetindo isso, o subconsciente absorve isso e produz a realidade. Tenho um maravilhoso trabalho, presto admirável serviço e recebo magníficas recompensas. Para quem tem ansiedade, calma que com calma tudo se resolve e tudo se consegue. Sou alegre e saudável, próspero e feliz. Sou alegre e saudável, próspero e feliz. Está comprovado cientificamente que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações modificam, inclusive, os neurônios. Isto é um fato que a ciência comprovou. Muito bem. Já que estamos num período com dificuldades aí com o tal de coronavírus, que tal assegurar o bom funcionamento do sistema imunológico? O que é o timo? O timo é uma glândula que fica aqui no peito, logo acima do pulmão. E esta glândula, ela é que faz a maturação dos linfócitos T, e esses linfócitos é que fazem o sistema imunológico funcionar. Então, nós temos que cuidar que o timo seja bem atuante, porque da boa atuação dele depende a boa atuação do sistema imunológico. E como eu posso fazer para estimular o timo? Eu posso fazer exercícios de respiração. A respiração nossa é fundamental para muitas coisas, inclusive para o bom funcionamento do sistema imunológico. Cultivar os pensamentos positivos. E isto também ajuda o timo a funcionar bem. Cuidar de emoções favoráveis, cultivar a alegria, a bondade, a gentileza. Procurar lembrar de acontecimentos agradáveis.
Tudo isso favorece o funcionamento do timo. Cuidar da autoestima. Ter pelo menos exposição ao sol de uns 15 minutos por dia. O sol é o agente da vitamina D, e a vitamina D também é importante para muitas coisas, por exemplo, para os ossos, mas também para o bom funcionamento do sistema imunológico. Muito bem. A gente viu como instalar programações pela repetição e pela imaginação. E antes de entrar nesse novo tema, quero voltar lá na questão da implantação de programações. A higiene mental é fundamental vigiar para que pensamentos negativos não entrem na nossa cabeça. Se você prefere orientação religiosa, não tem problema. Procure lá a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Lá ele diz que tipo de pensamentos devem ser cultivados e todos os outros negativos fora. Se você, quando sai de casa, tranca a porta da sua casa, por que você tranca? Para que não entre algum sujeito indesejável que vai trazer problemas. E a sua mente, lá pode ficar aberta, entrar qualquer tranqueira. Deus me livre. É muito mais importante cuidar da sua mente, porque ela produz a realidade. Então, não permita que entre na sua cabeça pensamentos negativos, pensamentos que te rebaixam. De novo, se você prefere orientação religiosa, Jesus disse, eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Ele não veio dizer que quer miseráveis. Ele quer a vida plena. Muito bem. Então, se eu tenho uma programação indesejável, me traz pobreza, me traz azar, me traz doença, me traz sei o que não me agrada. Como que eu posso fazer para reprogramar esse subconsciente? Para que essa programação indesejável desapareça e no lugar dessa programação indesejada, eu tenha uma programação construtiva, benéfica. Isto se faz pela compreensão. Muitas programações podem ser modificadas com boas leituras, com uma conversa adequada e assim por diante. Mas existem programações, especialmente aquelas que se formaram no período de vida intrauterina, no processo de nascimento e na primeira infância, podem precisar da ajuda de um profissional. Existem os parapsicólogos clínicos da linha científica independente que dão atendimento a pessoas e, quando necessário, usam de uma ferramenta para se conseguir a regressão de memória e chegar lá na origem do fato traumático e fazer a correção dessa programação. Se alguém tem interesse em procurar algum desses parapsicólogos, no nosso site tem parapsicólogos do estado de São Paulo e do sul de Minas Gerais. É só entrar no site parapsicologiasp.com.br. Lá tem um link para psicólogos e lá tem telefone, endereços deles e eles podem aí dar uma ajuda a quem pode precisar. Muito bem. E aí, alguém pode dizer, e aí, o destino existe? Será que existe o destino? Eu posso responder que sim e responder que não. E é fácil de esclarecer. Ora, se a minha realidade hoje é produto das programações que eu tenho,
e nada for feito, essas programações continuam vigorando, e então o destino está traçado. Não porque existe alguém maldoso lá que traçou esse destino, mas porque existem programações instaladas. E também posso dizer que o destino não existe, porque agora sabemos que essas programações podem ser modificadas e desmanchar essa situação, e eu posso passar a ser dono, então, das minhas situações. Muito bem. Diante de tudo isto, o Dr. Grisa, que é o grande mentor da parapsicologia científica independente, em 1984, junto com uma equipe, criou em Florianópolis o IPAP, o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Depois de 10 anos de muitas pesquisas, de muitas análises, de muitos estudos, ele se deu conta da importância de se criar, de se profissionalizar pessoas, a necessidade de profissionais dessa área. Então, ele criou o curso de parapsicologia clínica. Esse curso foi criado em 1994, em Florianópolis, Santa Catarina. Depois, em 1999, esse curso foi criado também em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde eu tive a felicidade de fazer o curso, porque nessa época ainda não existia aqui no estado de São Paulo, onde moro. Em 2002, o curso foi também criado em Curitiba, no Paraná. Em 2007, em Vitória, no Espírito Santo. E em 2013, tivemos a alegria de trazê-lo aqui para Guararema, em São Paulo. E como que é esse curso? Esse curso é composto de 3 módulos, cada um com a duração de 8 meses. Ele acontece em um final de semana por mês. E o que esse curso faz? O que ele produz? Esse curso forma o parapsicólogo clínico, portanto, quem faz esse curso se torna um parapsicólogo clínico, poderá atender legalmente pessoas, ajudar muita gente a passar a ter uma vida melhor. E esse mesmo curso que forma o parapsicólogo clínico, ele é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Então você diz, mas para isso tem que ter uma graduação, perfeitamente. Uma graduação em qualquer área. Quem só tem o ensino médio completo pode fazer os 2 primeiros módulos do curso e, dependendo da análise que a equipe faz, poderá fazer também o 3º módulo. É lógico que essa pessoa não terá a pós-graduação, mas será também um parapsicólogo clínico. E a terceira grande coisa que esse curso produz é uma grande transformação pessoal. Os cursos que existem por aí afora só produzem o profissional. Existe o curso que forma o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, forma o médico, o dentista, o advogado e assim por diante. O nosso curso também forma o profissional, o parapsicólogo clínico. Mas ele não forma só o profissional, ele é um poderoso curso de transformação pessoal. E isso, todos aqueles que fizeram o curso são testemunhas desta grande realidade. Muito bem. Então, isto é o que eu tinha a dizer. É lógico que o tempo é muito limitado. O nosso assunto, vocês veem que o curso é de 3 módulos, cada um de 8 meses, não daria para falar tudo numa hora e 10 minutos. E a partir de agora, então, estou à disposição de vocês. Obrigado.
Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Doug Pisa. Que foi o que começou a parapsicologia no Brasil. A parapsicologia no Brasil começou em 1960, como estudo científico. A primeira linha a ser trabalhada foi a linha católica, com o Padre Quevedo. E logo em seguida teve a reação da linha espírita, porque o Padre Quevedo, apesar de fazer em vários aspectos um trabalho muito significativo, ele e a sua equipe fizeram trabalhos importantes, mas teve também um lado um tanto negativo, que ele e a equipe atacaram diretamente os espíritas e também as religiões afrodescendentes, Umbanda, Candomblé e etc. E essas pessoas, então, se sentiram atacadas e, para se defender, desenvolveram uma linha de pesquisa, chamada linha espírita, para encontrar bases científicas para as teses que eles defendem. E, logo em seguida, surgiu, então, a linha científica independente, inicialmente com um médico, embora nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Florianópolis, e em seguida o Dr. Grisa e sua equipe encamparam essa linha, e ela existe em vários lugares. Em Pernambuco, por exemplo, existem estudos importantes em várias áreas. Hoje existem centenas de institutos que se dedicam ao estudo da parapsicologia. Mais alguém? Fique à vontade. Ana, Cecília, Mônica, Célia. Bom, sendo assim, tudo tranquilo. Agradeço a todos vocês. Desejo uma noite que, dentro da linguagem do povo, que sonhem com os anjos, tenham uma noite bem tranquila, um repouso benéfico, tranquilo. E sou muito grato a todos vocês. Obrigado e boa noite.